Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, professor Gessé Cortez, para conversarmos mais um pouquinho sobre gramática, mais um pouquinho sobre o preparatório do seu concurso público, tá bom? Eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos ver, como eu sempre faço, né? Houve uma pergunta essa semana e me perguntaram a respeito do uso do hífen. Por quê? Porque além do hífen também socorre em várias circunstâncias. O que as pessoas querem? As pessoas querem um jeito de decorar rápido. Só que tem que tomar cuidado com determinadas afirmativas, tá? Então hoje eu separei aqui algumas questões sobre o hífen. Vamos lá? Acompanhe aqui o meu raciocínio aqui rapidinho. Primeiro, para o uso do hífen, você sempre tem que lembrar. Existe o hífen que nós usamos antes, acompanhados de prefixos, quer dizer, para separar as palavras dos seus respectivos prefixos, e usamos também o hífen para separar vocábulos, palavras de outras palavras. Esse não é o caso hoje, tá? Então é o que eu chamo de hífen vocabular. Não é para separar vocábulos, tá? Eu vou falar do hífen que separa prefixos. Para tanto, o que normalmente as pessoas querem decorar? Elas querem decorar assim. O prefixo termina com a mesma letra que a palavra subsequente começa, tá? Então eu tenho o prefixo termina numa letra. A palavra subsequente, ela vai começar na mesma letra que esse prefixo, que esse prefixo terminou. A palavra vai começar com o mesmo prefixo, com a mesma letra que esse prefixo terminou. Neste caso, o hífen é obrigatório, tá? Então dá uma olhada para alguns exemplos aqui. Subbibliotecário, você vê, terminou com B, começou com B. Micro-ondas, terminou com O, começou com O. Contra-ataque, terminou com A, começou com A. Anti-inflamatório, terminou com I, começou com I. Aí as pessoas, para andar mais rápido, né, criaram assim, né? Os iguais se repelem, né? E aí também criaram outro mote, né? Mais ou menos assim. O prefixo, baseado nessa seguinte regra, o prefixo termina com uma letra diferente da palavra subsequente. Isso daí, meus amigos, isso independe de ser vogal ou consoante, tá? Neste caso, não tem hífen, tá? Notem a palavra subsolo. O prefixo terminou com B, a palavra terminou com S. Então, neste caso aí, não temos hífen. Simplesmente nós unimos a palavra. Alguém pode estar com a dúvida a respeito daquela regra que diz: quando a palavra começa em S, a palavra começa em R, dobra o R, dobra o S. Contudo, notem que sub é uma consoante, então não há risco do S ficar com som de Z. Como a sílaba anterior é uma consoante, o S é obrigado a ter som de S. Então em nenhum momento vai ficar subsolo, então obrigatoriamente fica subsolo. Agora volta ao hífen. Não tem hífen por quê? Porque a palavra terminou, ou melhor, o prefixo terminou numa letra e a palavra subsequente começou numa letra diferente. Isso acontece com vogais também. Microaneurisma, a palavra terminou na vogal O, ou melhor, o prefixo terminou na vogal O e a palavra começou na vogal A, vogal diferente. Não tem hífen. Contraindicação, mesmo procedimento. O prefixo terminou na vogal A e a palavra começou na vogal I. Superatleta, o prefixo terminou em R, a palavra subsequente começou em vogal. Não tem hífen. Ultravioleta, o prefixo terminou em vogal e a palavra subsequente começou em consoante. Trocando em miúdos, as pessoas gostam de decorar. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Contudo, tome muito cuidado, porque existem casos e casos, certo? Então, acompanhe aqui comigo também uma que parece ser uma lei universal. O que é uma lei universal? É claro, usa-se antes das palavras usa-se o hífen antes das palavras iniciadas com H, tá? Então é o caso de anti-higiênico, é o caso de super-homem, é o caso de mini-hotel. Por que recebeu o hífen, Gessé? Por causa do H. Parece que são verdades estabelecidas, não é? Contudo, existem determinadas exceções. Então vamos lá? Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com os prefixos sub, ad e ab. Meus amigos, isso tem que ser decorado, tá? Os prefixos sub, ad e ab, supostamente eles vão obedecer a mesma regra. Qual que é a mesma regra? Mesma letra. Qual que é a mesma regra? H. Todos eles vão se dividir na hora que encontrar um H, uma palavra começada com H. Mas eles também se dividem com hífen
quando uma palavra iniciar com R, o que não pode se dizer para todos os prefixos, certo? Notem, subbase. Por que teve hífen? Mesma letra. Subhepático. Por que teve hífen? Por causa do H. Agora, por que sub-região teve hífen e subsolo não? Porque neste caso aqui, se você une, ele vai ficar subregião. Então você, querendo ou não, ele vai formar uma única unidade silábica. Por isso a necessidade do hífen. Essas expressões que são típicas do direito, ab-rogar e ad-rogar. Por que tem hífen, Gessé? Porque se você tira o hífen e une tudo, ele vai ficar como abrogar e adrogar. Para conservar a pronúncia do prefixo, esses prefixos em específicos, b, ad e ab, eles recebem hífen toda vez que a palavra iniciar com R. Então tem que decorar, tá bom? Muito bem. Outra coisa que quebra a suposta verdade universal, tá? Os prefixos in, prefixos co, prefixos des e prefixos re, quando vierem antes de uma palavra iniciada com H, o que você vai fazer? Você vai eliminar o H. Então a palavra vai perder o H. Consequentemente, você vai eliminar o hífen. Notem essas sequências aqui. A palavra habitado é com H. Só que quando você vê um lugar que ninguém mora, você fala o quê? Puxa vida, que lugar inabitado. O prefixo in eliminou o H. Ao eliminar o H, o que ele vai fazer? Vai eliminar o hífen. Mesma coisa para a palavra habitar. Habitar é com H. Se você é um leitor da Bíblia, como eu também sou, o que acontece? Você nota que na Bíblia não tem a palavra relação sexual, né? Para traduzir essa palavra, ou essa expressão chamada relação, não que na Bíblia não tenha sexo, não tenha. Na Bíblia não tinha relação sexual. Claro que tinha. Mas para usar a palavra relação sexual, o que a palavra a Bíblia usa? Ela usa a palavra coabitar. Quer dizer que eles habitavam juntos. Eles fulano de tal quer coabitar. Coabitar o que seria? Relação sexual. Agora, notem a regra. A palavra habitar tem H. O prefixo co elimina o H e elimina o hífen. Fechou? Notem, a palavra é habilitado, mas o prefixo des vai eliminar o H. Imediatamente vai eliminar o hífen. O lugar é desabitado. Certo? E notem, também isso acontece com o prefixo re. Habilitar. Não, a gente vai fazer o que com o indivíduo? A gente vai reabilitar. Não tem hífen, não tem H. Tudo bem? Outra coisa que fere a suposta verdade universal. Lembra? Os iguais se unem e os opostos, ou melhor, desculpa, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Não é assim? O pessoal gosta de decorar, gosta de falar. Tá, muito cuidado com o prefixo re, prefixo co, prefixo pre e o prefixo pro. Notem, é diferente do prefixo pro. Toda vez que o pró e o pre vierem com acento, isso é, se tornarem pré e se tornarem pró, eles vão ter hífen sob qualquer circunstância. É por isso que lá na universidade, né, você tinha contato com pró-reitor acadêmico. Hífen, porque toda vez que o prefixo receber acento, ele tem que receber hífen, sem distinção. Mas também existe o prefixo pro. Pois bem, existe a palavra proeminente, que é quando eu tenho uma saliência. Aí você fala para mim, não, mas ele enquadrou na regra. O prefixo terminou com o e a palavra começou com e. Então, supostamente não tem hífen. Ótimo, excelente. Analisou bem. Contudo, eu encontrei a palavra proótico. Proótico na anatomia é o osso que está situado adiante do ouvido. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas achei a palavra proótico. Notem, ele não é pró, ele é pro. Então o pro, quando encontra a mesma letra, ele não tem hífen. Mesma coisa para o re, mesma coisa para o co e mesma coisa para o pre, tá? Mesma letra, não tem hífen. É por isso que reescrever, reencaminhar e reenviar, você já deve ter visto isso sempre ali na sua caixa de e-mail. Eu vou reenviar, eu vou reencaminhar, eu vou reescrever. Então, nestes casos, o re, ele não tem hífen, quando ele começa com a mesma letra posteriormente. Mesma coisa para o prefixo co. Você lembra da palavra cooperar, coordenação,
coordenador, cooperativa. Essas palavras não têm hífen. E mesma coisa para o prefixo pre. Notem, não é o prefixo pré. Eu tenho, por exemplo, pré-vestibular. Pré-vestibular vai ter hífen, porque o prefixo tem acento. Esse não é o prefixo pré, esse é o prefixo pre. Então, no caso de preeminente, não tem hífen. Preencher não tem hífen. Preenchido não tem hífen. Você pensa que não, mas aqui no Mato Grosso do Sul houve a prova FAPEMES, né, organizada pela Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul, a prova para a Polícia Civil no cargo de escrivão. Foi uma questão, a questão número 15. A prova foi no dia 17 de 9 de 2017. Olha o que ele vai dizer. A cenário alternativo em que a grafia das palavras destacadas nos excertos se apresentam atualizadas segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que passou a ser obrigatório em janeiro de 2016. Notem, subbase, ele simplesmente, o que ele fez? Ele afastou o subbase. Não pode só afastar. Diferente do que você possa imaginar, o hífen não é um traço de separação. O hífen, ele é um traço de união. Então ele serve para unir as duas palavras. Neste caso aqui, eu tenho um prefixo que terminou com uma letra e uma palavra que terminou com que começa com a mesma letra. Neste caso, o hífen é obrigatório, não pode deixar sem hífen. E aí, a questão que derrubou um monte de gente, porque as pessoas querem decorar coisas fáceis, coisas rápidas. Cuidado! O que a pessoa decora? Ah, tem H, tem hífen. Não! Cuidado com prefixos. Vá lá, de novo. Prefixo re, prefixo des, prefixo in e prefixo co. A palavra herdeiro. A palavra herdeiro tem hífen, mas a palavra coerdeiro, a palavra herdeiro tem H, mas a palavra coerdeiro, além de não ter H, também não pode ter hífen. Fechou? Supostamente a resposta correta seria a letra B. Por que supostamente? Porque a gente vai conferir o resto. Assembleia não tem mais acento. Lembra? Eu não acentuo mais os ditongos abertos ei quando eles forem paroxítonos, somente quando eles forem oxítonos. Aí eles permanecem acentuados. Dividem comigo a assembleia. A, sem, blei, a. É um paroxítono, então não pode ser acentuado. Extraordinário. Antigamente, nós tínhamos o extraordinário com hífen, o extraordinário sem hífen, tá? O extraordinário sem hífen era aquela pessoa que era supimpa, era legal. Cara, que cara extraordinário, velho. Então, ele era sem hífen. Se nós fôssemos fazer reuniões ordinárias, e por uma ocasião fizéssemos uma reunião extraordinária, então esta reunião extraordinária tinha que vir com hífen. Isso não existe mais. Por quê? Porque o prefixo extra termina numa letra e a palavra subsequente começa numa letra diferente. Então, neste caso, não tem hífen, tá? E aqui ele colocou hífen na palavra reescrever, por quê? Para pegar aqueles que ficam decorando superficialmente. Lembra? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Ué, mas aqui é a mesma letra, Gessé. Não, mas calma. O prefixo re, o prefixo co, o prefixo pre e o prefixo pro não reagem com a mesma letra. Então, neste caso aqui, não pode ser hífen, você vai escrever tudo junto. Tá bom? Meus amigos, essa foi a dica do dia, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? E também pode deixar aqui também nos comentários o assunto que você gostaria que fosse abordado aqui no canal, tá? Exercícios mais FAPEMES, exercícios mais FAPEC, que são aqui do nosso estado, exercícios CESP, porque agora vamos passar por uma temporada CESP, né? De Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal em nível médio, que há muito tempo nós não tínhamos, tá bom? Espero vocês aqui nos nossos próximos encontros. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e este foi o meu canal, o meu programa Gramática Descomplicada. Um abraço e até a próxima.